que tem, as pessoas costumam pensar que dormir por uma noite inteira é somente uma questão de se sentir descansado. Mas aí é que se enganam. Uma boa noite de sono faz com que o nosso corpo mantenha a imunidade boa, a saúde em dia e diversos outros benefícios. Quando não acontece, até doença crônica pode desencadear. E para falar sobre esse assunto, aqui no telão, a doutora Renata Ferraz, médica do sono. Doutora Renata, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Para começar, o que é dormir bem? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Realmente dormir bem é essencial, tão quanto respirar, tão quanto comer, para manter o bom funcionamento do corpo, as atividades diárias que a gente consiga fazer de qualidade e, consequentemente, manter saúde e evitar doenças. Então, dormir bem é se sentir bem com a noite de sono. E ele influencia demais na nossa saúde, como a Sofia abriu a entrevista falando. É necessário a gente ter esse olhar atento na questão de se procurar esse sono, um sono mais tranquilo, um sono mais, pelo menos um sono de qualidade, né, doutora? Com certeza. Durante o sono ocorrem diversos processos, como produção de hormônios, reparação de tecidos, produção de neurotransmissores e funcionamento de alguns sistemas que ocorrem durante o sono. Então, quando isso não ocorre de forma suficiente ou com boa qualidade, a tendência é termos problema. Quando ocorre apenas por poucas noites, a gente até sente, por vezes, no dia seguinte, quando não dorme bem. Mas isso ocorrendo toda noite por um grande período, a tendência é trazer doenças crônicas, como vocês mesmos falaram. Doutora, qual a relação direta entre um bom sono, com a pressão arterial? Pois é, a pressão arterial durante a noite, em geral, quando a gente dorme, principalmente quando a gente aprofunda o sono, a tendência do nosso sistema respiratório e cardiovascular trabalhar numa menor carga, comparando com o funcionamento durante o dia. Quando a gente dorme pouco, ou quando a gente dorme mal, ou quando tem algum distúrbio, por exemplo, como a apneia do sono, onde há paradas da respiração durante a noite, isso altera a pressão arterial e pode tanto alterar durante a noite, quando tem esse distúrbio, ou um sono insuficiente a longo prazo. O organismo ele funciona através de um sistema que a gente chama de simpático, que é um sistema que, apesar de ter esse nome, não é nada simpático, é um sistema que nos mantém alertos, ativos, né? Então, isso daí acaba trazendo um estresse para o organismo, onde era para estar relaxando, descansando, reparando tecidos, acaba que o organismo ele fica mais alerta, em estresse em momentos que não deveria. O problema todo é a nossa avaliação, né? A gente não sabe se está dormindo bem ou não, nem todo mundo consegue ter essa avaliação, né? Detectar isso, né, doutora? Tem pessoas que percebem mais quando não dormem bem, acabam que percebem e são essas que vão para o consultório pedir ajuda, mas muitos não percebem. E atualmente, com tantas demandas, a tendência é dormirmos pior ou dormirmos menos, e isso acaba sendo não priorizado ou não valorizado, e aí essas pessoas a longo prazo talvez passem a procurar ajuda quando geralmente produzem alguma doença ou geram algum problema ou sentem realmente no organismo. Doutora, qual a relação também direta entre a imunidade e o sono? A imunidade tem muita relação com o sono. Durante o sono, são produzidas algumas células ou o melhor funcionamento das células de defesa. Então, a partir disso, a gente até percebe quando dorme mal, a tendência, ou quando dorme mal por algumas noites consecutivas, a gente já começa a sentir, às vezes, a garganta, sentir o corpo mole, porque realmente a imunidade em pessoas que não dormem bem, ela fica comprometida. Doutora, inclusive não tem aquela possibilidade de você recuperar o sono, né? A pessoa passa de segunda a sexta ali dormindo 4, 5 horas, não, mas no final de semana, no sábado, no domingo, tem banco de sono não, né, doutora? Isso tem até nome, viu, Gilvan? Isso se chama jet lag social, que são as pessoas que dormem pouco durante a semana e tendem a tentar compensar no final de semana. Parece até que vive em fusos horários diferentes nesses dois períodos e fica tentando realmente restabelecer uma rotina. Mas uma noite de sono perdida, uma noite de sono de má qualidade, ela pode sim ser restabelecida, onde no outro dia você pode dormir mais cedo, você pode compensar esse sono. O problema é quando a pessoa dorme de forma insuficiente ou dorme mal por muitas noites. E aí isso fica um débito impagável. Então a tendência é essa pessoa realmente ter problemas e não conseguir restabelecer esse sono perdido. Muita gente faz isso, inclusive a gente que trabalha aqui. É comum, a gente dorme muito menos de segunda a sexta e aí no final de semana tende a dormir 8, 9 horas por dia. Mas uma questão também, doutora, que as pessoas elas se perguntam é se quando o corpo se acostuma a dormir mal, mesmo assim,
pode desencadear doenças? Com certeza. O que desencadeia doenças é o sono não estar ocorrendo de forma suficiente, ou seja, menos horas do que a pessoa necessita, ou de má qualidade. Então, com certeza, alguns sistemas, algumas funções que ocorrem exclusivamente durante o sono não vão ocorrer a longo prazo. Isso pode trazer doenças. A Sofia falou há pouco sobre a pressão alta, né? De que forma o sono ruim ele pode prejudicar a pressão. E diabetes? Tem alguma ligação, doutora? Tem sim, diabetes, obesidade, né? Então, assim, a falta de sono pode comprometer ou desregular os hormônios da saciedade e da fome. Então, a pessoa que dorme mal, ela tende a ter mais fome e a ganhar mais peso. É uma pessoa que também, por estar mais cansada, a tendência é querer menos fazer exercício físico. E em relação ao diabetes, já foi comprovado em alguns estudos que há um aumento da resistência periférica à insulina, o que faz com que a gente acumule glicose no sangue e pode desenvolver a diabetes. Então, pessoas que dormem mal ou de forma insuficiente podem ter mais chance de ter diabetes ou mais chance de não controlar. Doutora, o conhecimento geral da população é que uma noite bem dormida é aquela que normalmente se tem 8 horas dormidas. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo? Existem pessoas que com certa idade dormem menos ou dormem mais? Existe regra para isso? Isso varia sim com a idade. A gente sabe, né, que crianças dormem mais, principalmente os recém-nascidos, e dormem de uma forma totalmente diferente. O adolescente também. O adulto tende a ser mais parecido. Há uma média que gira em torno de 8 horas. Mas isso não é para todo mundo, é sim para a maioria das pessoas. Com o passar dos anos, a tendência é que essa média desça um pouco mais, então está ficando próximo das 7 horas. Mas existem pessoas que têm uma necessidade básica maior do que 8 horas, por exemplo. Essas pessoas, em geral, tendem a sofrer mais porque no dia a dia têm dificuldade de incluir mais do que 8 horas dentro da rotina. Mas também existem pessoas que têm uma necessidade menor de sono. Então, tudo isso precisa ser considerado de forma muito individual, mas a gente sabe que gira em torno ali das 7, 8 horas para a maioria das pessoas. Na minha família tem casos de pessoas que, doutor, encosta e dorme. Eu nunca vi, é impressionante, encosta e está dormindo. Tem gente que demora mais a dormir, no meu caso, por exemplo, eu demoro mais. É necessário se criar um ambiente para que você possa ter uma boa noite de sono? É necessário se desligar um pouquinho do dia a dia, que é um problema muito sério da questão da ansiedade? É essencial, Gilvan. Na verdade, o nosso cérebro, ele entende ambientes. A gente sabe muito bem, quando a gente entra num ambiente barulhento, um ambiente incômodo, a gente também já começa a se sentir incomodado naquele ambiente. Quando a gente entra num ambiente com a luz mais aconchegante, com um aroma legal, um som ambiente gostoso, a gente já relaxa. Então, pensando por essa ótica, a gente promover um ambiente confortável, sendo o nosso quarto, a nossa casa, mas principalmente mantendo o quarto para a função dormir, porque em geral tem pessoas que trabalham, comem, assistem TV, fazem tudo no quarto e na hora de dormir acha que consegue desligar a cabeça como a gente desliga a TV, desliga o computador, e isso não funciona desse jeito. Então, realmente o ideal é fazer o que a gente chama de higiene do sono, que são medidas que a gente precisa começar a ir desacelerando meia hora, 1 hora antes de dormir, evitar reduzir mais a luz, evitar refeições mais pesadas, para não aumentar a necessidade do organismo ter que gastar energia fazer digestão. O ambiente do quarto é ideal que seja mais escuro, com pouco som ou pouco barulho, pouca luz e o mais confortável possível, para que quando você entre lá, você já relaxe e o teu cérebro já entenda que você está indo lá para dormir. Doutora, a gente, ao longo da conversa aqui, entendeu que o sono tem fases, né? Por exemplo, uma fase mais leve, aí depois ela entra numa fase mais profunda, existe a fase mais importante do sono, que é o restabelecimento realmente de todas as funções, a regulação de todas as funções do nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que dorme 5 horas por dia diariamente, se sente bem com isso, ela tem como passar por todas essas fases do sono? Ou, por exemplo, o sono mais profundo, ele precisa de um tempo mínimo para acontecer? Bem interessante essa pergunta, Sofia. Uma pessoa que ela tem uma necessidade, para ela 5 horas é suficiente, em geral ela passa sim por todas as fases, mas o sono ele ocorre em ciclos, ou seja, a gente quando dorme, quando acorda, não é que a gente começa no superficial e necessariamente acaba no profundo. A gente faz ciclos que duram 90, 120 minutos, ou seja, 1h30, 2 horas, e nesses ciclos de sono, que vão ali durante a noite ocorrer entre 5 a 6, numa
boa noite de sono, ele passa por todos esses estágios, que envolvem os superficiais e o profundo. Durante a primeira metade da noite, falando em sono profundo, a gente faz mais o sono de ondas lentas, que é um sono que tem uma relação maior com produção de hormônios, é um sono mais metabólico. Às vezes a gente não sente muito quando não faz ele. Mas na segunda metade da noite, em relação ao sono profundo, o que prevalece é o sono REM, tanto em duração quanto em maior quantidade. Ou seja, uma pessoa que necessita de 8 horas de sono e dormiu 5 horas, a tendência é que ela tenha feito menos sono REM, consequentemente no outro dia ela vai sentir aquele cansaço, aquela fadiga, uma maior falta de atenção, e isso a longo prazo pode trazer problemas. Então, com certeza, uma noite de sono mais curta, ela pode diminuir a quantidade de sono profundo, falando em sono REM. E doutora, é claro, a gente falando sobre esses ciclos, tem aquelas pessoas que dão aquela cochilada após o almoço, aquele cochilo quando chegam no trabalho. Essas pessoas, elas tendem a conseguir passar por algum ciclo durante esse cochilo ou não? Seria só um cochilo restaurador? Depende do tempo do cochilo, por isso que a gente orienta um cochilo de curta duração, meia hora, 40 minutos e de preferência não muito próximo da hora de dormir. Uma pessoa que faz muitos cochilos durante o dia, a tendência é que pode sentir menos necessidade de sono durante a noite ou não aprofundar de forma satisfatória. Mas tem gente que acaba cochilando mais de 1 hora, até mesmo 2 horas, o que a gente não recomenda, mas aí essas pessoas podem sim fazer ciclos e fazer até sono profundo. Doutor, uma última pergunta é de uma telespectadora aqui, da Érica Souza. Ela mora no Graciliano Ramos. Ela gostaria de saber qual o tratamento para a apneia do sono, aproveitando, e a senhora está explicando exatamente essa questão do sono. Existe tratamento? Como fazer? Existe sim, a gente falou sobre o sono de forma geral. Os distúrbios do sono mais comuns são insônia, o que a maioria das pessoas se queixam, e a apneia do sono, o que nem todo mundo se queixa, mas que é um problema muito importante da gente conscientizar e valorizar. Normalmente são pessoas que roncam e podem ter pausas respiratórias durante o sono. Essas pausas duram no mínimo aí uns 10 segundos, podem estar associadas com queda do oxigênio durante a noite, ou essas pessoas podem fazer microdespertares, que às vezes ela nem percebe no outro dia, acorda cansado, com sono, mas ela acordou várias vezes durante a noite e não conseguiu aprofundar o sono. A partir desse diagnóstico feito por esses sintomas que eu falei e também pelo exame da polissonografia, que é um exame do sono que faz esse diagnóstico, existem assim algumas opções de tratamento que podem envolver a higiene do sono que eu orientei, às vezes perda de peso, algum tratamento que pode envolver de aparelhos odontológicos, aparelhos de CPAP, que é um aparelho respiratório de pressão contínua que joga o ar pelo nariz e não deixa que a garganta feche durante a noite, provocando as apneias. Consequentemente, a pessoa dorme de forma mais estável, não fazendo essas pausas, tende a ter menos chance de ter pressão alta e ter todos esses problemas que a gente veio falando. Existe também alguns casos que precisam de cirurgia, não são a maioria, mas também existe essa opção, ou seja, para cada caso precisa de uma avaliação mesmo individualizada para ver a melhor opção, mas existe sim tratamento. Doutora Renata, a última pergunta aqui é de um telespectador também. Ele questiona o seguinte: toda vez que ele tira um cochilo, que ele dorme um pouquinho de tarde, ele acorda mais cansado. Por que isso acontece? É relativo, a gente precisa entender como ocorre esse cochilo, que horas, de quanto tempo e como é que está essa noite de sono aí. Tem gente que não consegue cochilar meia hora. Essa pessoa às vezes prefere até não dormir porque acorda com essa sensação de mais cansado. Então depende principalmente do momento que você acordou ali durante o cochilo. Existem pessoas que dormem às vezes 10, 15 minutos e aquele cochilo foi salvador, você acorda renovado. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor esse caso para tentar ajudar. Mas se isso está acontecendo, a tendência é que esse cochilo não esteja ajudando ou não esteja sendo suficiente para essa pessoa. Doutora Renata, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pelas informações, por trazer essa orientação aqui, que muitas pessoas não conhecem o quão importante o sono é. Até a próxima. Até lá, obrigada.